A paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, mais um momento que nós temos ainda em comunhão, ainda que distantes uns dos outros, mas unidos pelo Espírito Santo, e isso é o que importa. Nós vamos iniciar então o núcleo desta noite. E eu gostaria que alguém fizesse uma oração, amém? Para estar iniciando já, no nome de Jesus. Quem quiser fazer oração, pode ficar à vontade. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que podemos estar nos reunindo aqui, independente da distância. Que o Senhor possa nos abençoar todas as pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa nos encher da Tua Palavra com cada vez mais ensinamentos. Venha receber o nosso louvor e adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos fazer um louvor. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vou mexer aqui. Glória a Deus. Essa música diz: faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios. Faz-me viver nos teus rios. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Glória a Deus. Esse é o nosso anseio verdadeiro. Viver nos rios, e todos aqui sabem que os rios do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Aquele que beber desta água jamais tornará a ter sede. Referência ao Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu... Responde aqui, alguém? Manda o link aqui para esse rapaz aqui, por favor. Que é um irmão aí de uma outra igreja e ele gosta de participar. Muitas vezes ele
Pode pegar o link, tá nos lugares aí. Amém, amados? Glorificado seja o nome de Jesus. Nós vamos então para a palavra do Senhor nesse momento. Eu queria que vocês já pegassem suas Bíblias e abrissem em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Conseguiu? Aqui está tudo certo. Glória a Deus. Bom, tá todo mundo dizendo que tá bem o áudio, tá perfeito ali, glória a Deus então. Amém? Vamos iniciar então a palavra de reflexão essa noite. Eu peço bastante atenção de cada um dos irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 44, nós vamos ler e orar. Por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Querido Pai, obrigado mais uma vez pela tua santa presença, pela presença do teu Espírito em nós, que nos dirige nesses últimos dias rumo ao momento ou ao encontro triunfal, onde as trombetas soarão e nós seremos arrebatados juntamente com os teus servos que outrora voltaram ao pó, mas ressuscitarão pelo teu poder. Que assim seja feita a tua vontade sobre nós e sobre a terra, Senhor. Se estamos vivendo os últimos dias, que assim seja, que o teu nome seja glorificado pela vida de cada um de nós, então. Dá-nos revelação desta palavra de preparação para os últimos dias, conforme foi hoje anunciado o tema desta noite. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Então, conforme o tema, os conselhos de Deus para os últimos dias. Quais são os conselhos de Deus para os últimos dias? Bom, em primeiro lugar, o versículo 44 aí de Mateus está claro. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não percebeis. O que significa a palavra apercebido? A palavra apercebido significa preparado. Veja, estejais vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós temos que estar preparados. É como alguém que sabe que haverá uma grande fome e então prepara um estoque de comida. Eu posso usar aqui o exemplo de José. José interpretou o sonho do faraó e o que ele fez? Ele ficou esperando chegar a seca para ver se era verdade. Ele confiou em Deus, preparou os celeiros e o mundo quase pereceu. Só não pereceu porque um homem sábio como José tinha comida suficiente para 7 anos de estiagem, de seca e de fome, como houve naquela época. Assim é o que Jesus está nos dizendo. Nós devemos estar preparados. E o que o Senhor quer? Como nós estaremos preparados para estes últimos dias? Eu separei 6 pontos. Todos eles de suma importância. E não é simplesmente ou somente porque estamos adentrando ou já estamos inseridos dentro do final dos tempos, não. Mas esta é uma obrigação moral de todos os cristãos. Eu quero analisar primeiro 2 Pedro, capítulo 3. Não entendi. Está gravando. 2 Pedro, capítulo 3. Veja a exortação do apóstolo para a igreja. 2 Pedro 3, versículo 14. Se você ler o contexto, Pedro estava falando de fim dos tempos. Ele diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis,
em paz. O que significa imaculado? O que é uma coisa imaculada? Uma coisa limpa, que não tem mácula. Mácula é sujeira. Então ele está falando do quê? De santificação. Nesse primeiro ponto eu quero destacar aqui a exortação de Paulo para os últimos dias. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, olha, aguardando o retorno de Jesus, os sinais, as coisas caóticas que acontecerão no mundo, devemos procurar que dele sejamos achados em santidade, imaculados, sem manchas. Nós sabemos que somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar pecados. Quando o homem se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, sua vida é purificada. Ele é remido, ele é comprado pelo Senhor. A partir daquele momento, ele deve buscar com zelo, com esforço, deixar seu corpo, sua alma e seu espírito nivelados, santificados, como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos estar espírito, alma e corpo juntamente, igualmente, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala de santidade, coisa que nós não vemos mais praticamente hoje. A coisa mais difícil do mundo é alguém andar na contramão da sociedade. Qualquer pessoa que ouse andar na contramão da sociedade, ela é detonada, ela é ridicularizada. E são poucas as pessoas hoje que querem ou que aceitam serem ridicularizados por causa da sua fé. Hoje, as igrejas, os modelos de muitas igrejas, tudo o que é colocado ali dentro, a forma em que ela é preparada, é para não parecer com igreja, é para não parecer com o cristianismo, é para não parecerem com crentes, para parecerem mundanos mesmo. Assim, as Bíblias tomam uma outra cor, as coisas começam a ser modeladas e o mundo entra dentro da igreja e o suga. Aí todo mundo fica bem. Por quê? Afinal de contas, ninguém vai me chamar de crentezinho, de santarrão, de santinho, ou daquele que lê a Bíblia, ou daquele que ora, porque ninguém vai saber que eu sou crente. Os crentes hoje, na sua grande parte, infelizmente, porque nós estamos vivendo a apostasia, e isto é apostasia, muitos serão chamados e poucos escolhidos, então a maioria, em sua grande maioria, tem vergonha de Jesus, tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eles têm vergonha, eles precisam seguir os costumes mundanos desta terra, para serem aceitos em seus grupinhos, para serem elogiados, enquanto que o homem de Deus tem que ter como primazia de mandamento da parte do Senhor para a sua vida o negar-se a si mesmo. Nós temos que nos negar a nós mesmos e não buscar aceitação. Não tem esse papo de alto, baixo, autoestima, não. Tem que morrer tudo em nós. Isto é santificação. O sangue de Jesus só terá efeito sobre a vida daqueles que estiverem na luz. E quem está na luz, como disse Jesus a Nicodemos em João 3, vai para a luz para que as suas obras sejam vistas. Então o cristão tem que mostrar quem ele é, o que ele é, como ele vive. Ele não pode ter vergonha, não pode haver camuflagem. Eles não podem estar readaptando a igreja nos moldes mundanos e achar isso maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que acham assim. Acham que nós somos retrógrados. Acham que nós deveríamos pular mais para o lado de lá. Mas essa não é a vontade de Deus. Se nós estivermos fazendo a vontade do mundo, se nós estivermos nos vestindo como o mundo, se nós estivermos pensando como o mundo, se nós estivermos agindo como o mundo jamais nos odiará. Porque nós estamos demonstrando que amamos o mundo. E aonde fica a exortação de Tiago 4,4?
aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. E Tiago chamou as pessoas que se unem ao mundo de pessoas que estão em adultério espiritual. Ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis que aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus? Por que adúlteros e adúlteras? Não é o adultério sexual, é o adultério moral, é o adultério espiritual. É o adultério, porque sempre que se refere à palavra adultério, diz respeito a uma entrega carnal. Então é a entrega da carne, do corpo seu, para o mundo. É a entrega de cada um de nós para as coisas do mundo. Isso é prostituição para Deus. Porque o nosso corpo, na verdade, é uma casa emprestada, nós somos inquilinos. O apóstolo Paulo foi claro em 1 Coríntios 3 e em 1 Coríntios 6. Nesses dois capítulos, ele faz referência ao que o nosso corpo foi comprado pelo Espírito Santo, ele pertence ao Espírito Santo e ele é templo do Espírito Santo. Então, ele deve ser consagrado a Deus. Por isso, a santificação é o primeiro ponto para estarmos preparados para o final dos tempos. Aqui ainda, nesse texto aqui, tem uma coisa que muitas vezes passa desapercebido, que é a palavra no versículo 14, e irrepreensíveis em paz. O que significa ser irrepreensível em paz? Sabe aquela pessoa cri-cri, aquela pessoa chata, aquela pessoa que gosta de fofocar da sua vida, sabe aquela pessoa que fala mal pelas costas, aquela pessoa que você sabe que é assim e não quer mudar? Então, Deus não quer que você se torne inimigo dela. Deus quer que nós oremos por ela, que nós possamos pelo menos estar em paz com esta pessoa. E estar em paz com pessoas desse nível moral é não bater de frente com elas, é deixar elas. Exortemo-las. Se elas não acatarem, deixe elas viverem suas vidinhas. Continuemos a nossa, mas em paz, irrepreensíveis em paz. Quer dizer, não podemos ser repreendidos nem por Deus, nem pelos homens, nem pelos anjos, porque vivemos em paz. Por isso, os pacificadores fazem parte dos bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. O segundo ponto para nós estarmos preparados está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O segundo ponto para estarmos preparados para o fim dos tempos é não perdermos a esperança. Quem perde a esperança, perdeu a salvação também. Porque o capacete, o apóstolo Paulo diz aqui, diferentemente da forma que ele explica em Efésios 6, ele diz que o capacete, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, quem está salvo tem esperança. Quem não tem mais esperança está perdido. Então, ter esperança significa o quê? Eu sei que o mundo está ruindo, eu sei que as coisas estão piorando, eu sei que as dificuldades estão aumentando. Eu sei que nós estamos cada vez mais entrando na boca de um funil, num beco sem saída. Mas eu tenho esperança, porque eu sei que é fiel aquele que me prometeu que viria me buscar, que vai me salvar, que ainda que eu morra, eu viverei, porque assim ele o disse. Quantos não são os crentes sem esperança hoje? Porque muitos têm uma esperança baseada não na fé, mas uma esperança baseada na força do próprio braço, no dinheiro que tem, na capacidade intelectual, no status alcançado. Quando eles perdem essas coisas, eles perdem o chão. E a verdade é que o cristão,
o acúmulo de seus bens não se dão em coisas monetárias desta vida. Nós acumulamos riquezas no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não consome. Quando nós nos apegamos às coisas desta vida, nós perdemos a fé, porque o coração do homem está naquilo que ele tem. O coração do homem é apegado àquilo que ele possui. E se eu não ando pela fé, logo eu ando pela força do meu braço. E foi isso que Jeremias disse no Antigo Testamento: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, ou da sua carne o seu braço. Significa, maldito ou mal falado nos céus é aquele que confia em si mesmo. Mas nos próximos versículos ali, desse texto de Jeremias, ele disse: mas bendito o varão ou o homem que confia no Senhor, pois será como a árvore junto aos ribeiros. Semelhante ao texto do Salmo 1. Nossa esperança está baseada na promessa de nosso Pai Celeste. Pega uma criança pobre, aonde ela nunca ganhou uma bicicleta, e chegue para esta criança e diga para ela assim: olha, até o final do mês eu vou te dar uma bicicleta novinha de presente. Pronto. O coração daquela criança vai se encher de expectativa e de esperança. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa que prometeu é fiel para cumprir. Quando a pessoa perde a esperança é porque ela não confia naquele que fez a promessa. Deu para entender? É assim que nós devemos agir. E isto é ter esperança. E você e eu, nós confiamos naquele que prometeu que breve voltará? Naquele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Nós acreditamos na palavra daquele que até os anjos disseram: por que vocês estão olhando para cima? Assim como vocês estão vendo ele adentrar nos céus, assim também vocês o verão retornar. Eu acredito. Parece a coisa mais absurda, mais tola, mais louca. E como eu quero ser chamado de tolo, de louco, de ignorante, de estúpido por acreditar que os céus vão se rasgar de norte a sul, de leste a oeste, e o Filho de Deus virá montado num cavalo branco alado. Vai vir nas nuvens. É impossível. É totalmente impossível imaginar uma coisa dessa. Mas a fé nos faz crer e esperar. Esperança é esperar. Eu espero. Quer estar preparado para a volta de Jesus nesses últimos dias? Tem esperança. Afinal de contas, aquele que te prometeu algo não te prometeu uma bicicleta. Ele nos prometeu a vida eterna. E ele disse: eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu acredito nisso. Terceiro ponto. Está em 2 Pedro, novamente, lá longe. Capítulo 3. Agora o versículo 11 e 12. (11 e 12). 2 Pedro 3, 11 e 12. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas... Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Você sabe qual é o terceiro ponto? É um ponto que muitas pessoas talvez nunca ouviram falar na igreja. O terceiro ponto é apressar a vinda de Jesus. Vocês entenderam o que Pedro disse aí? Pedro disse que a igreja tem uma parcela no encurtamento de tempo do retorno de Jesus. Que a igreja tem em si uma parcela de reduzir o tempo da vinda de Jesus.
apressar a vinda dele. É mais ou menos assim, uma igreja consagrada, uma igreja vivendo em esperança, uma igreja viva, cheia do Espírito, clamando de dia e de noite para que Jesus volte, porque afinal de contas, qual é a oração diária que Jesus nos ensinou? Venha o teu reino sobre nós, não é? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém? Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino. Venha, é Maranata, o pedido de oração. Nós podemos orar 1000 vezes no dia, mas uma dessas orações tem sempre de ser Maranata. Volta, Senhor Jesus. Eu não sei se vocês já presenciaram, uma vez eu presenciei, eu era ainda adolescente, estava numa chácara, estava vendo uma festa e uma criança caiu na piscina. Uma pessoa gritou, a criança caiu na piscina. Todos os pais que tinham crianças que estavam na festa ficaram loucos, os que conseguiram ouvir. Eu lembro que eu vi um dos pais, em vez de passar pela porta de onde ele estava dentro da casa, ele passou pela janela aberta. Ele pulou, caiu, rolou, pensando que era o filho dele. Não era, era de outra pessoa. As pessoas que estavam perto pularam na piscina e tiraram a criança e não houve nenhum tipo de mal. Ela não chegou a engolir muita água nem nada. Foi salva ali a tempo. Mas o grito da criança fez com que os pais despertassem e acelerassem o processo do encontro deles com seus filhos. Afinal de contas, eles estavam pedindo, eles estavam gritando. A criança berrou, chorou ali do desespero e outros também gritaram, acelerando o processo de proteção no coração dos pais. Você pensa que o Pai Celeste, que nos ensina a chamá-lo de Pai, também não nos ama, e ainda muito mais do que estes pais deste exemplo que eu estou dando? Lógico que nos ama. Se a igreja começar a pedir, eu acredito que infelizmente a igreja quase nem ora. São pouquíssimas as pessoas que pedem mesmo, porque se todos se unirem diariamente pedindo volta, 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 o Senhor breve voltará mesmo. Então, o apóstolo Pedro ele deixou bem claro, aguardando e apressando-vos, no versículo 12, para a vinda do dia de Deus. Então nós, sabendo que as coisas vão perecer, nós devemos viver em santo trato e piedade tal, que aguardemos e apressemos para a vinda do dia de Deus. Vamos acrescentar uma oração a mais todos os dias, a oração do Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, tu que és, que era e que há de vir, ó Todo-Poderoso. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, no teu cavalo branco. Ora vem, Senhor Jesus, com os teus santos. Ó, que as trombetas soem, ora vem, Senhor Jesus. Isto é a oração que o povo tem que fazer todo dia. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Glória a Deus. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto está em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, ou 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é o quarto ponto? É o encorajamento mútuo. Encorajamento mútuo, em outras palavras, é o fazer de tudo para estimular que os irmãos vivam em união. Essa pandemia, ela tem gerado um consenso, eu tenho notado, por muitas pessoas, muitas vezes nos status, pelas palavras, dizerem assim, eu
estou experimentando agora, nesta pandemia, uma verdade que eu não havia enxergado ainda. Que nós não precisamos de templos. Que nós não precisamos de um lugar para nos reunir. Podemos viver cada um mesmo por si, Deus por todos. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. O cristianismo das Escrituras é aquele do agregar-se. É um agregamento. Nós vamos agregando até que o corpo de Cristo esteja completo. Então, não é uma desassociação dos músculos ou uma desassociação dos membros. Não é a separação dos membros, cada um com suas virtudes e dons. Mas a Bíblia escreve que Jesus tem um só corpo. Eu sei que esse corpo é místico. E eu sei que as paredes de um templo não salvam. Mas sem comunhão, de nada valerá a nossa fé. O texto está muito claro não deixando a nossa congregação. Ou algumas traduções dizem assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tem gente que sempre procura uma alternativa onde ele não precise de marcar a sua presença, não precise ser chamada a sua atenção, não precise assumir responsabilidades, não precise mexer no seu bolso, não é? Quanto mais longe destas questões, que aí eles taxam como questões religiosas, melhor para eles. Porque assim eles se sentem bem. Porque a verdade é que muitos querem asas para voar. Mas Deus não dá asas para a cobra. Nós precisamos entender isso, amados. Precisamos entender. Em Efésios, no capítulo 4, se vocês conseguirem deixar marcado aí, que vou terminar nesse versículo. Falta um pouquinho aí, Efésios capítulo 4, veja o que o apóstolo diz. Versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Temos de andar de mãos dadas, o texto está falando. Temos de estar sempre juntos. Os apóstolos viviam juntos. Jesus, enquanto estava aqui neste mundo, ele estava sempre junto dos discípulos. Ele disse, estarei junto com vocês. Ele afirmou e ainda prometeu, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E eles estavam congregados em Atos 2, no dia de Pentecostes. Já faziam dias que eles estavam em oração, unanimemente, todos ali, se esforçando, buscando andar sempre juntos. Ora, eu não entendo uma pessoa que é cristã que não quer viver junto da outra. Se você não quer viver junto do outro, como você viverá no céu? Se o céu é um dia que não tem fim, aonde você vai estar para sempre junto dos outros. Aonde fica a bênção de Paulo apostólica? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Onde fica essa comunhão do Espírito Santo? Se ele terá de trabalhar em filhos independentes, sabe a família Adams? A família Adams não tem a mãozinha lá? Tem gente que pensa que é assim. É a mãozinha andando para cá, a perna andando para lá, a cabeça para lá. Se Jesus é a cabeça, é porque tem um corpo. A cabeça tem que estar fixada no pescoço. O pescoço tem que estar fixado no tronco. Os braços também no tronco. A perna estar fixada no tronco. Os pés nas pernas. Isto é um corpo. Se você separar isso daí, já não é mais corpo. Não é o corpo de Cristo. Se as questões forem assim, cada um por si, Deus por todos, então nós precisamos voltar mesmo à conversão verdadeira e autêntica, porque já nos perdemos então. Voltando lá para o texto que eu havia lido, Hebreus 10,
Ele diz assim: não deixando a nossa congregação, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora que nós estamos vendo que Jesus está para voltar, ele quer nos encontrar unidos. Nós somos um redil, nós fazemos parte de um rebanho. Nós somos ovelhas que têm um pastor. Nenhum pastor deixa uma ovelha aqui, outra lá no outro lado do mundo. As ovelhas devem estar juntas do pastor. Nós precisamos aprender a comunhão desde agora, para estarmos preparados para a vinda de Jesus. E se nós amarmos a comunhão, como o salmista no Salmo 133 disse, ó, quão amável, quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Se nós entendermos que é ali que Deus ordena a bênção, que isso é semelhante à unção gloriosa de um sumo sacerdote, é um local onde o Espírito do Senhor repousa, então nós não teremos esse tipo de costume, de deixar de congregar, de abandonar a comunhão dos irmãos. Eu sei que está sendo difícil. Eu acredito que esta pandemia não está mostrando que nós podemos viver sem igreja. Esta pandemia está mostrando que nós precisamos também adorar a Deus nos lares. Temos que adorar a Deus juntamente com os demais irmãos, mas também temos que adorar a Deus nos lares. Então a pandemia não veio mostrar uma realidade como o fim dos tempos. A pandemia está mostrando que nós devemos viver em comunhão, seja na igreja e também no lar. Devemos adorar a Deus aonde muitos estão reunidos e devemos adorar a Deus onde poucos estão reunidos. Jamais andarmos sozinhos, longe da comunhão. O quinto ponto, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, deixa eu dar um tempinho aqui. Os irmãos estão falando que não estão conseguindo assistir. Eu não entendo, porque aqui eu estou com o celular aberto. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu entrar no site. Só pode ser a internet dos amados. Porque não é uma questão de transmissão, irmãos. Olha para vocês verem. Vocês estão vendo, ó? Está sendo transmitido. Está sendo transmitido, meus amados. Isso é um problema da internet dos irmãos. Não adianta os irmãos... Eu não entendo, olha, porque aqui eu estou com o celular aberto. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo? Ó? Deixa eu entrar no site. Está passando normalmente. Só pode ser a internet. Então eu vou voltar aqui aos pensamentos do culto para não perder a minha atenção. E os irmãos, paciência, os irmãos que não estão conseguindo por causa da internet, por causa de alguma coisa, não sei qual, depois ouçam então o áudio, amém? No quinto ponto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual é o quinto ponto? É estarmos firmes. O texto fala firmes, constantes e abundantes. O que é uma pessoa firme na fé? O que é uma pessoa firme em Cristo? É uma pessoa produtiva. É uma pessoa que não precisa dos outros mandarem ela fazer alguma coisa.
é uma pessoa que está disposta a se envolver, porque ela tem o Espírito de Deus como seu conselheiro, como seu mestre presente. Então ela se sente impulsionada a fazer algo pelo Senhor. Eu tenho visto aí alguns irmãos, como Danilo, o Jubileu, que estão usando o recurso do quê? Da internet. E estão pregando ali, gravam suas ministrações, suas reflexões e postam. Estão buscando fazer alguma coisa. Não estamos tendo espaço ainda para irmos para as ruas, falarmos de Jesus. Então temos que buscar fazer alguma coisa. Temos que pensar em algo. Se não for a pregação do Evangelho, que seja o ato de procurar ajudar alguém de alguma forma. Ajudar, ligar para algum irmão e perguntar, ou então aquele irmão que de repente está precisando de alguma coisa, ajudá-lo financeiramente, mandar uma oferta para ele para que ele compre alguma coisa que ele esteja precisando agora nesse momento difícil, e assim sucessivamente. Isto é uma vida frutífera. Nós precisamos, como o texto diz aqui, estarmos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão nele. Não é vão, tudo que nós fizermos para o Senhor, o seu nome será glorificado. O nome de Deus será glorificado. O que nós não podemos é, agora tem pandemia, não preciso fazer nada, então eu vou ficar dormindo aí o dia inteiro, não é? Temos que tomar cuidado com nossas atitudes. Temos que pensar que, independente das coisas que estão acontecendo, o nosso elo com o Senhor continua o mesmo. Inquebrantável, imaculado. O nosso elo de fé e de obediência deve continuar o mesmo, crescendo a cada dia mais. Para que quando nós retornarmos a toda prova, preparados para toda boa obra. Então, o quinto ponto para estarmos preparados para os últimos dias é exatamente estarmos firmes e produtivos. E o último ponto, eu deixei intencionalmente para o fim, porque é um ponto que vai tocar em muitas pessoas e alguns irmãos talvez me taxem como louco. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 24 a 29. Todo mundo conhece esse texto, já leu, releu 1000 vezes. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Prestem atenção num detalhe. O texto diz que ambas as casas foram edificadas, mas em solos diferentes. E circunstâncias semelhantes acometeram ambas as casas. Correram rios, desceu a chuva e assopraram ventos contra ambas as casas. Uma permaneceu de pé, a outra caiu. O que você acha que significa ventos, rios? Como o texto diz aqui, ventos, rios e chuva. Tempos difíceis. É óbvio, não tem como interpretar de outra forma. O texto está falando sobre tempos difíceis. Veja, o homem que ouve o Senhor, ele é uma pessoa que tem a sua casa, a sua vida estruturada para que no tempo ruim ele permaneça de pé.
O homem que é imprudente, ele ouve, ele tem as oportunidades, mas ele não faz bom uso dessas oportunidades. O que acontece? Vem os tempos maus, ele cai. É imprudente. Entenderam? Nós somos como ovelhas. E aí em Mateus mesmo, no capítulo 10, veja o que Jesus disse. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 16. Nós somos ovelhas, mas olha só o contexto que nós vivemos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus disse assim, igreja, eu estou dizendo uma coisa para vocês. Eu estou enviando vocês. Vocês vão viver num contexto de uma sociedade pervertida, perversa, perigosíssima. Num contexto semelhante a uma ovelha que é enviada perto a uma manada de lobos. Imagina uma coisa dessa. Não sobra nada, não é verdade? Então ele diz o quê? Entendam, igreja, o mundo que vocês vivem é perigoso. O diabo jaz no mundo. Existem tramas, existem planos malignos que nos últimos dias se cumprirão, porque Deus vai permitir que a igreja seja perseguida. A apostasia nada mais é que um enfraquecimento gradativo radical. E numa escala gráfica, vai subindo, subindo até atingir o topo, o ápice da escala. Querendo dizer, os perigos, as dificuldades e os problemas vão crescer intensamente nos últimos dias. E vocês são como ovelhas em meio a lobos. O que uma ovelha deve fazer quando ela está no meio dos lobos? O que é ser prudente como uma serpente? Jesus disse, se vos perseguirem numa cidade, faça o quê? Fique lá? Porque eu, o Senhor, quero que vocês se tornem mártires? Não. Ele disse, se vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Isto é prudência. Agora, esperar o cerco fechar para começar a se preparar, para começar a planejar uma fuga, é tarde demais. É tarde demais. Abra em Lucas, no capítulo 21, onde Jesus falou sobre o fim dos tempos. Vamos lá. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 20 e 21 primeiro. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21 diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Veja, o que significa Jerusalém cercada e você estar na Judéia e fugir? A Judéia é uma coisa, Jerusalém é outra. Jesus disse, quando vocês verem de longe que o inimigo começar a cercar, as coisas começarem a se fechar, podem se preparar, porque já chegou o tempo da logística da fuga. Chegou o tempo de arrumar as malas e partir. Afinal de contas, vocês não passam de peregrinos nesse mundo. Porque se vocês ficarem, aqui como diz o texto, os exércitos que cercarem Jerusalém cercarão toda a Judéia, e aí vocês não vão poder mais escapar. Diz assim também, você que mora no centro da cidade, entenda, todos os locais centralizados serão os primeiros a serem fechados. As pessoas serão as primeiras a serem afetadas. Você acha que se alguém for jogar
uma arma química, vai jogar nos campos, onde há quilômetros e quilômetros de árvores que podem combater contra isso? Pegue o índice de mortalidade aí desse Covid-19 e veja onde está centralizado os maiores índices. Nas cidades. Cidades têm poluição, não há respiração, quando chove inunda tudo. Os esgotos estão ali, todos estão próximos. Tudo ao seu redor é como um cemitério. Por quê? Porque tudo é de mármore, é pedra são coisas maciças que não respiram, diferente da natureza. Então uma arma química cai, ela reflete sobre tudo isso. E as mortes serão muitíssimo grandes. Dias atrás, o evangelista Alcides, me disse que uma pessoa conhecida da família dele, aqui em Bragança, estava vindo de outro lugar e olha o que aconteceu. Ela estava indo, pegou a Fernão Dias para ir entrar em São Paulo. Sabe o que ela encontrou lá em São Paulo? São Paulo fechada com barricadas e a polícia não deixando ninguém entrar sem antes consultar a pessoa para saber se as placas não fossem de São Paulo e se não houvesse uma prova de que a pessoa estava entrando para trabalhar, não podia entrar. Tinha que fazer o retorno e voltar. Imagine uma coisa dessa. Tudo por causa de uma gripe. Quando começar a explodir a questão da economia a nível mundial e outras coisas mais terríveis, pode ter certeza, meu amado, que esse Covid-19 não é nada perto do que está para vir. O Covid-19 é um laboratório que os homens estão fazendo. Porque agora eles já sabem que o que causa terror nas pessoas é pandemia, é vírus, é doença. Consegue travar a economia, consegue derrubar empresas. Você pode ter certeza, quem estiver morando nas cidades serão os primeiros a serem afetados, serão os primeiros a perderem seus filhos, serão os primeiros a perderem seus empregos, serão os primeiros a serem cercados, escorraçados de suas casas. Porque existem leis também no Brasil, tá bom? Leis que vão sendo aprovadas por causa da situação onde você perde todo o dinheiro que você tem no banco, você perde as suas propriedades, você perde tudo. Por quê? Porque a lei assim estabelece. Quando entra num estado de calamidade pública muito grande, estado de guerra, estado existem níveis de calamidade. Conforme os níveis vão subindo, as restrições vão aumentando. E você sabe quem são as primeiras pessoas a pagar? É o que Jesus disse, são as pessoas que moram na cidade. Ele disse assim, e quem está na cidade? E os que estiverem no meio da cidade, que saiam dela. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Quer dizer, quem estiver no campo, não vá mais para o centro de nenhuma cidade. Fique longe. Isso denota o quê? Denota que quando as coisas começam a se mostrarem difíceis, doenças, revoltas populares, manifestações anarquistas, quebradeira, empresas falindo, nós precisamos arrumar nossas malas, vender o que nós temos nas cidades, nos locais centralizados e começarmos a nos preparar e mudarmos radicalmente nosso estilo de vida para uma vida mais comum, para uma vida no campo. Existe um outro texto em Apocalipse, eu queria ver com vocês, Apocalipse 18, para nós encerrarmos aqui. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. O texto está falando aqui de uma grande cidade. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Senhor está falando com a sua igreja.
E eu digo, muitas pessoas talvez pensam, Alexandre é louco. Mas eu tô com a minha vida estável aqui, não vai acontecer nada disso. Fica pintando terror e isso e aquilo. Bom, qualquer um dos irmãos que estão me ouvindo aí, vocês têm todo o direito de pensar assim. Vocês só não terão direito lá na frente de dizer que eu não avisei. Eu sou pastor, faz parte do meu encargo, da minha responsabilidade diante de Deus, de alertar e de exortar as ovelhas de Jesus Cristo. Agora, cada ovelha precisa interpretar o que nós lemos aqui no capítulo 7 de Mateus. Seremos prudentes ou imprudentes? Quando os tempos ruins chegarem, estaremos preparados ou seremos pegados, como aquela expressão antiga de calça curta? Entenda que quando as coisas ficarem muito difíceis, poderá ser tarde demais. Existe uma cidade aqui próximo de nós, onde mora um tio meu, depois de Pedra Bela, que eles colocaram aqueles cones, não é um cone, aqueles tubos de esgoto, de cimento, e fecharam as entradas da cidade. Ninguém entra de carro, ninguém sai da cidade de carro, porque estavam fechadas as ruas por causa da gripe. Vocês acham que as coisas vão ficar melhor e nós vamos entrar num período de grande paz? Quando disserem que a paz e segurança lhe sobrevirá repentina destruição. E aí, meus amados, será tarde demais para muitos irmãos. Eu digo para você, meu irmão, tira esse negócio da cabeça, quando eu me aposentar, aí eu vou para o campo. Eu vou dizer para você, olha, eu não me arrependo de ter obedecido a Deus 7 anos atrás, aproximadamente, 8 anos já. Nós estamos vivendo já esse contexto já, né? Eu não me arrependo de ter deixado a cidade. 9 anos, né? Eu não me arrependo. Não me arrependo. É o melhor estilo de vida que você pode imaginar. Uma vida mais simples, uma vida mais sadia. Um local onde há mais contato com a natureza. Contato com Deus diretamente. Não que Deus não esteja nas grandes cidades. Ele está. Mas é diferente. Se eu sair agora para o lado de fora, eu vejo milhões de estrelas. Você entende? E não a luz do poste da rua. Aqui não existe inundação. Aqui pode chover e chover e chover e chover. O que eu vou ver depois da chuva é vida. São as plantas crescerem. Aqui, se nós plantarmos, nós colhemos. Aqui nós comemos frutas. Nós bebemos os sucos da própria terra. Nós comemos saladas que foram plantadas aqui mesmo. Nós temos planos aí para plantarmos coisas mais consistentes, como feijão e outras coisas mais, exatamente para os períodos que estão para vir. Então pense comigo. Se você sabe que é uma coisa boa, se você sabe qual é a exortação do Senhor, então reflita, converse, marido e esposa e filhos. Revejam essas questões. E comecem a preparar as malas. Comecem a se programar. Você não precisa de vir para Bragança Paulista, não. Nem para Pinhalzinho. Mas busque um lugar onde haverá mais segurança. Um local que demorará muito mais tempo de ser atingido pelas coisas que estão para vir. Um local onde você sabe que você ainda terá um segundo tempo, então, para se planejar para uma talvez segunda ou terceira fuga, se as perseguições começarem a se tornar brutais. Mas quem estiver nas cidades, na primeira perseguição perecerá. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Não espere alguém bater na sua porta e arrancar você à força de lá de dentro. Você e seus filhos. Ore, meus amados. Ore. Ore e faça uma coisa pela fé. Porque a fé possui a virtude da inteligência. A fé é racional. Então ore. Todas as pessoas que vieram para cá, de uma forma ou de outra, Deus foi estabilizando-as e elas foram se ajustando. Quantos irmãos estavam morando aí para esses lados e hoje estão morando para esses lados de cá e estão vivendo uma vida muito melhor? Talvez mais simples, talvez com menos acesso
a muitas coisas que a cidade tem, mas também tendo acesso a coisas maravilhosas que o povo da cidade não tem. Pense nisso. Pense nisso. Não deixe para a última hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje no tocante às coisas de Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Veja que o texto diz aqui: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quer dizer, se o povo de Deus não atentar à voz do Espírito, se o povo de Deus não obedecer o Senhor, se o povo de Deus não estiver preparado, as pragas pegarão também no povo de Deus. Por isso ele disse, sai dela, deixe ela. Jesus disse lá, sai, quem está na cidade, saia, corra para os campos. Quem estiver na Judéia, corra para as montanhas. Em outras palavras, o Senhor dizendo, eu não quero que nenhum de vocês paguem alto preço, porque o alto preço já foi pago por Ele naquela cruz. Nós não temos que morrer, porque nossa morte não terá propósito nenhum de redenção na vida de ninguém. A única morte que teve um propósito definido para a redenção foi a de Cristo. Nós precisamos de nos preservar, de nos manter enquanto nós pudermos. Se tivermos que fugir, é bom que nossas malas já estejam preparadas. Este é o último ponto, que nós sejamos prudentes. E o último versículo que eu quero ler está em Lucas 21. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36 diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orai, vigiai em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele disse, orem, vigiem, para que vocês sejam achados dignos, sabe do quê? De escapar daquilo que a maioria será pego de surpresa. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. O Senhor não quer que você sofra. O Senhor não quer que você lá na frente pense assim: ah, eu deveria ter dado ouvidos, agora é tarde demais. Não, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não, o Senhor quer que nós sejamos prudentes, que nós o obedeçamos, que nós coloquemos tudo no papel, analisemos segundo a fé, segundo a verdade, e então façamos aquilo que o Espírito de Deus quer para cada um de nós. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, ainda há tempo. Peça perdão a Deus. Dobre os seus joelhos, ponha a sua boca no chão e diga a Ele, eu não sou digno da tua graça, mas tem misericórdia de mim, ó Pai, por meio de Jesus Cristo. E Deus há de te salvar dessa geração perversa. Porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estejamos unidos, amados. Estejamos nos informando uns aos outros de mãos dadas. Porque as coisas vão piorar. E é bom que nós possamos dar as mãos e possamos ser achados dignos de evitar tamanho sofrimento que virá sobre este mundo. Amém? Que Deus possa abençoá-los no nome do Senhor Jesus Cristo.